Tempo Real. Tempo Real com Elivaldo Barbosa. O Partido dos Trabalhadores, Elivaldo Barbosa, estava em discussão em torno do nome da pré-candidatura. Já tem uma definição sobre isso? Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha, Joelson, a impressão que eu tenho é que o PT realmente não tem nada definido. Nem o certo mesmo é a desistência da pré-candidata Rosário Bezerra. Não há convicção da candidatura do secretário Daniel Oliveira, e eu percebi hoje o surgimento de uma terceira via ou alternativa para o PT nas eleições aqui da capital. Rosário Bezerra não tem mais essa pretensão. Foi o que ela declarou hoje, assim, abertamente, que está fora. Daniel Oliveira não está... Não fala sobre o assunto, assim, não consegui falar com ele. E a terceira via? Exatamente. A terceira via é o PT não disputar a eleição com candidatura própria. Admite o apoio a um outro candidato. Isso é uma tese ainda pessoal, isolada ainda, mas ela pode ganhar corpo no partido. Vamos então acompanhar em tempo real com Elivaldo Barbosa. No PT, a vereadora Rosário Bezerra já decidiu. Não é mais pré-candidata a prefeita de Teresina. As conversas com o diretório, com o meu companheiro pré-candidato Daniel, evoluíram no sentido de que eu não seria mais a pré-candidata, né? Então, eu continuarei apoiando os companheiros e as companheiras. Se o secretário Daniel mantiver seu nome, eu apoiarei, estarei na campanha, mas a minha decisão é de não participar do processo de pré-candidatura. A direção do PT pretende recorrer ao governador Wellington Dias para definir a melhor estratégia para as eleições municipais. O que nós queremos junto com o governador, procurar uma aliança para fortalecer o PT. Mantém os dois nomes, até porque ela não fez oficialmente ainda a sua desistência, os dois nomes, Daniel Oliveira e a nossa vereadora Rosário Bezerra. E é claro, a nossa instância, o nosso desejo é que a gente faça uma aliança para sair fortalecido. E se depender da direção nacional do PT, a orientação é mesmo lançar candidato a prefeito em Teresina e nas principais cidades do estado. Nós estamos trabalhando para que o PT possa disputar as eleições nas grandes cidades. Nós temos hoje no Brasil em torno de 190 cidades. No caso aqui do Piauí, são 2 cidades que têm acima de 100 mil eleitores. Então, nós estamos centrando prioritariamente, fazendo avaliação com as direções municipais e com a direção regional, para que a gente busque o maior número de candidatura nesses municípios. Mas foi a deputada Flora Isabel, que já disputou a prefeitura de Teresina, que revelou o quadro mais realista para a situação atual do PT. A possibilidade de não ter candidato próprio a prefeito da capital. O PT hoje nós temos discutido a possibilidade de uma candidatura própria do próprio PT, com a grande liderança da cidade, como também uma composição com os partidos da base aliada, tanto aqui no governo Wellington Dias, como a nível nacional com a presidenta Dilma. O importante é o fortalecimento do nosso projeto político no estado do Piauí e a nível nacional. Cresce, então, a hipótese de uma aliança, Elivaldo. Exatamente. É uma nova situação que eu imagino já em discussão no PT, ainda que de forma muito restrita, mas é uma possibilidade. Eu percebo que as pré-candidaturas, uma já é uma desistência aberta, explícita, pública, a outra ainda velada, mas o clima de desistência também existe, é real. Tá certo, Elivaldo. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o deputado federal Silas Freire. Deputado federal Silas Freire, que ontem participou de uma reunião envolvendo autoridades do Ministério dos Transportes e empresários, no sentido de fazer com que resolver um problema importante aqui em Teresina, em Timon, que é o transporte coletivo. Vamos saber dele a partir de agora como é que foi esse encontro. Seja bem-vindo, boa tarde, deputado Silas Freire. Boa tarde, José. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, deputado. Na realidade, a gente já vinha trabalhando e acompanhando esta polêmica há algum tempo. O transporte entre Teresina e Timon, ele é um transporte intraestadual, só que urbano, porque as 2 cidades se completam através do Rio Parnaíba. A NTT, que é a agência que regula o transporte intraestadual terrestre,
ela, na verdade, pertence a um departamento do Ministério do Transporte que é dirigido pelo meu partido, o Partido da República. Então, nós fizemos ontem um acordo, uma grande força-tarefa, para que resolvêssemos de uma vez por toda a situação. Conclusão, para a gente resumir. Nós ontem na reunião, eu, o deputado Everton Rocha, do Maranhão, o ministro do Transportes, o presidente do meu partido, Alfredo Nascimento, o doutor Jorge, diretor da NTT, nós chegamos a um denominador comum. Acabou o monopólio do transporte entre Teresina e Timon. Vai abrir. Vamos abrir. A NTT fará uma chamada pública no espaço de 15 dias, ou seja, toda e qualquer empresa que apresentar o maior conforto e o menor preço do Brasil inteiro pode estar concorrendo nesse trecho Teresina, Timon, Timon também nas suas linhas internas. Timon já tem uma empresa que é a Taimon City, né, que já faz um excelente trabalho, que vai concorrer com as outras. Eu não fui lá e nem entrei nesta briga. Ela não vai necessariamente ficar, mas vai entrar nessa Ela está, inclusive, funcionando sob o efeito de uma liminar. E estava aquele frejo danado, tira hoje, coloca amanhã. Agora vai acabar com isso. Depois desta tomada, dessa chamada pública, definida a empresa, tá certo? O Ministério dos Transportes, aliás, o ministro Antônio Carlos se comprometeu comigo ontem que viria ao Piauí para lançar o consórcio dos dois estados, dos dois municípios. O consórcio que envolve as câmeras e o executivo dos dois municípios. Qual o papel que teria esse consórcio, deputado? A fiscalização, definição de tarifa, tá certo? Definição de rotas. Esse é o papel que teria o consórcio, porque como é um transporte interestadual, as duas, a prefeitura não pode, a Timon não pode decidir sozinho e nem a Teresina sozinho. Seria esse exatamente o papel. Tem que ser um colegiado. E decidir também em quanto tempo nós teremos licitação, entendeu? Porque o que é importante a NTT fazer essa chamada pública, porque nós temíamos que fosse igual a licitação de Teresina, não mudou nada. Quem ganhou foram as mesmas empresas, tá aí as mesmas caras, os mesmos ônibus velhos, com raras exceções. Então, por isso a nossa luta. E ontem nós saímos com esta vitória, o deputado Everton Rocha representando o Maranhão ao prefeito Luciano e o seu irmão, que é deputado do PDT, e nós, pelo lado do Piauí, representando o estado do Piauí, nós batemos prego, ponta virada, o ministro vai estar aqui, nós queremos que em 60 dias nós já estaremos entregando a empresa ao consórcio, quer dizer, dando uma solução de 40 anos, que era essa discussão. A NTT tem a sua culpa? Tem, porque na verdade ela que tem o domínio desse transporte. Ela já tinha que ter tomado essa decisão há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, a gente vem trazer essa notícia para você, teresinense, para você, timonense. E é bom dizer, viu, Alivaldo, amigos, que antigamente era Timon que vinha para Teresina. Teresina hoje também vai para Timon. Timon hoje tem faculdades, tem empresas que empregam. Então, há uma interligação. Então, esse problema aí já está muito encaminhado e simboliza o fim do monopólio de 40 anos do transporte Timon, Teresina, Timon. Deputado, a gente percebe também no transporte lá de Timon, principalmente essa empresa que estava com problema para funcionar, uma certa qualidade a mais do que em Teresina. Será que vai dar para manter essa qualidade também depois de todo esse processo? Na chamada pública vai ter exigências. Como é uma chamada pública? Chamada pública, e eu vou participar dela, eu fui convidado pelo doutor Jorge com o deputado do Rocha do Maranhão, para que nós participemos ao vivo. A gente vê a abertura dos envelopes. Eu estou oferecendo um serviço com ar-condicionado e Wi-Fi ao preço tal. Eu tenho que manter. Eu me comprometi, entendeu? A não ser que mude os insumos daquela linha. Então, isso é que é a vantagem da chamada pública. Essa que é a vantagem da democratização. Né? Agora, deputado, me permita, nós falamos agora há pouco a respeito da situação do Partido dos Trabalhadores em relação à sucessão municipal. O seu partido, o PR, colocou o seu nome como um possível candidato à Prefeitura de Teresina. O senhor já tem isso como uma certeza? Como é que está os entendimentos nesse sentido? Nossa candidatura está mantida. Ontem mesmo nós tratamos desse assunto com a Executiva Nacional, de que nós devemos trazer ainda, se não no mês de março, porque com essa vinda do ministro para cá a gente poderia aproveitar
um outro horário que não seja o oficial, quando ele vier em Timon entregar os consórcios, porque esse consórcio será presidido pelo prefeito de Timon os 2 primeiros anos, e pelo legislativo de Timon, ele poderia estar aqui lançando as pré-candidaturas do proporcional e estar lançando a nossa candidatura ao executivo. A minha candidatura está posta, a minha não é minha, é do partido. Agora nós estamos procurando aliados. Uma candidatura majoritária, ela se constrói com alianças, com um grupo político e não sozinho. Não, o Silas bater no peito, eu quero ser candidato. E o que existe de alinhavado nessa estratégia? Olha, nós temos conversado, até porque tem um momento de muita definição. Por exemplo, eu procurei a vereadora Tereza Brito, que disse que o partido dela ainda está definindo se vai ter candidatura própria ou não, para depois falarmos num processo de aliança. Eu procurei o doutor Pessoa, o doutor Pessoa nos procurou. Nós decidimos que cada um leva a sua pré-candidatura. Foi lançado até. Foi lançado até. Agora tem essa brecha, eu vou abrir essa conversação com o PT. Havia um trabalho dentro do Partido dos Trabalhadores de uma candidatura própria. Agora, com essa desistência, parece que o doutor Daniel também foi convencido, eu não sei, não posso falar por ele, nós vamos procurá-los, porque nós somos aliados. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui. Na cidade de Pedro II, a prefeita do PT está querendo destituir o diretório do PR, embora ela não tenha nada a ver com o PR. Ela veio aqui no Palácio pedir para tirar o meu pessoal lá do Pedro II do PR, porque não quer votar nela. Não pode ser assim, não pode ser assim. Então nós vamos pedir para destituir o PT aqui, se eles não quiserem votar em mim também. Eu vou pedir que o PT vote em mim em Teresina. Aí fica 1 a 1. E aí fica 1 a 1. Então não pode ser assim. O Cláudio Paulo lá, que é o nosso representante lá, nós estamos lutando para manter. Eu sou suplente de deputado, não tenho essa força toda. Mas a prefeita veio aqui bater o pé para tirar o rapaz lá do PR. É bom porque o povo não vota nela e vota no Cláudio, né? Mas aí eu quero o apoio do PT. Lá em Floriano, por exemplo, o PT lançou uma candidatura própria. E lá nós tínhamos a candidatura do Joel como uma candidatura do alinhamento e que o PR estava se preparando, inclusive, para apoiá-lo. Mas o PT lançou uma candidatura própria. Então tem que haver um diálogo, não pode ser assim, a troncos e barrancos. Nós somos aliados e a gente precisa conversar. Eu quero muito o apoio do PT, eu queria muito o apoio do governador Wellington Dias para a nossa campanha, se for possível. Se não for, a gente vai mesmo. Tá certo. Quero agradecê-lo, deputado federal Silas Freire. Pois não, e dizer ao timonense e ao teresinense que nós empreendemos essa luta e queremos crer que no espaço de 60 dias nós tenhamos todas as respostas para terminar de vez o monopólio do transporte entre Teresina e Timon. Muito obrigado, deputado.